Minha convidada dessa semana é uma das mais importantes vozes da cobertura do jornalismo político brasileiro nesse momento. Vera Magalhães. Vera é colunista, a principal colunista política do jornal Estado de São Paulo, que é o mais tradicional, grande jornal brasileiro. Ela é uma das editoras do BR Político, que é um dos mais bem informados sites de política que existem hoje no Brasil. Aliás, eu recomendo muitíssimo a leitura diária do BR Político. Ela é âncora do Roda Viva, que não é só o mais importante programa de entrevistas da televisão brasileira, é também o mais tradicional. Então, com todo esse universo ao redor, é absolutamente impossível você ser uma pessoa bem informada sobre política no Brasil hoje sem ser um leitor ou um espectador frequente da Vera. Porque muitas vezes é através dela que chega a notícia. Existem alguns motivos para eu ter convidado a Vera nesse momento. Um deles é porque tinha um bom gancho, como a gente diz na imprensa, uma boa desculpa. Ela acabou de relançar o site dela no YouTube, onde ela está começando a realizar lives e conversas a respeito de política, então tinha um bom momento ali. Mas existe outra razão. Muito dessas conversas com o meio tem sido com cientistas políticos, e aí o foco é muito em política. É evidente que uma conversa com a Vera é também uma conversa sobre política, porque não tem como não ser. Mas eu queria fazer uma conversa sobre jornalismo. A gente na imprensa tem conversado pouco abertamente a respeito do exercício desse ofício nosso. E das dificuldades que são de lidar com um governo tão inacreditavelmente agressivo com a imprensa. Como é que é isso pessoalmente? Como é que isso impacta o trabalho? A Vera, sendo uma das mais importantes vozes do jornalismo político, é também, de longe, uma das figuras mais atacadas pelo governo de Jair Bolsonaro. E atacadas de forma torpe. Então, para uma conversa sobre jornalismo, para uma conversa sobre o momento político que o Brasil vive, minha amiga Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito obrigado por ter aceitado o convite. Olá, Pedro Doria, é um prazer para mim. Eu sou assinante do meio, entusiasta do meio, e essas conversas que você tem feito são muito bacanas, muito esclarecedoras, e é um privilégio para mim estar aqui com você. Não, isso é gentileza sua e a admiração jornalística, você sabe que é mútua. Pessoal, a gente não precisa nem falar. Vera, deixa eu começar falando sobre jornalismo. Eu tenho conversado muito com cientistas políticos, aí a conversa acaba sendo apenas por aquele ângulo de como que a ciência política vê a conjuntura e tudo mais. Agora, eu não sei qual é a sua impressão. A impressão que eu tenho é a seguinte, que a gente entrou num vórtex qualquer em 2013 e a gente não para de trabalhar desde então e só vai piorando. Você tem impressão similar, não? Que 2013 é meio que um marco e de repente vira um redemoinho de uma crise Eu acho. continuada? Acho que sim, Pedro. No fim do ano, você há de lembrar, porque você também é colunista do Estadão, a gente foi instado a escrever sobre o fato político da década ali. E eu citei as jornadas de 13 como o meu fato político da década, porque eu acho que ali é realmente o marco inicial dessa era que a gente está vivendo. Os historiadores, como você, também tem uma incursão aí nos ensaios historiográficos, vocês vão mapear isso no futuro. Você ainda há de escrever o seu 2013 nos livros com anos aí que você já escreveu. Acho que sim, e acho que dali por diante a gente abriu uma caixa de Pandora, da qual saíram os males do mundo e os males da corrupção, né? Porque veio na esteira de 2013 a Lava Jato,
e ela mexeu num escândalo muito grande, de fato. Não dá para a gente também, em virtude do que aconteceu depois, que foi a eleição do Bolsonaro, né, minimizar o que a Lava Jato descobriu, porque era muito significativo e muito grande. Mas dali nasceu, desses dois movimentos, 2013 e Lava Jato, a meu ver, nasceu a ojeriza política, que nos trouxe a esse lugar que nós estamos hoje, né? Eu não gosto quando se fala criminalização da política, porque não é disso que se trata. Foram cometidos crimes efetivamente ali, né? Se houve criminalização da política foi por parte dos próprios políticos, mas isso desencadeou um natural processo de ojeriza à política por parte da sociedade, quando deveria, se a gente fosse uma sociedade mais politicamente desenvolvida e madura, a gente entenderia que aquilo foi um momento que precisava ser punido, mas que não se poderia estigmatizar a prática da política como um todo. Então eu acho que isso explica muitos dos desdobramentos do que houve, inclusive a eleição do Bolsonaro, esse lugar em que a gente está, e o fato de que o jornalismo também foi dragado aí para esse rodamuinho. Eu acho que não estava atento a nenhum dos movimentos, não estava atento àquela insatisfação difusa que havia em 2013 e que desencadeou aqueles movimentos com aquele grau de violência que a gente viu e de ideias meio apopléticas ali, não muito encadeadas. Não estava preparado para cobrir a Lava Jato, mesmo já tendo passado pelo mensalão. Então a gente, acho que muitas vezes ficou muito nas mãos dos investigadores, sem uma linha de investigação própria, e também não percebeu que aquilo deu nisso, que aquilo daria no Bolsonaro. Acho que esse link de que era inexorável que aquele encadeamento de fatos desse no Bolsonaro não foi percebido. A gente achou que na hora H iam prevalecer aqueles dogmas, né, de que muito tempo de TV, de que marketing político iam fazer a diferença e ia dar uma eleição do establishment. Não era isso. A gente poderia ter pressentido que não seria isso, se a gente tivesse acompanhado mais as redes sociais, tivesse mapeado esses movimentos bolsonaristas que já eram fortes muito antes da eleição e a gente deixou correr solto. Então, acho que a gente trabalhou muito, mas foi um trabalho meio a reboque dos fatos e não antecipando os fatos. Não sei se você concorda comigo. Eu tenho uma impressão similar, embora não em nossa defesa, mas só como constatação. Os políticos tradicionais também foram perceber muito tarde, mais ou menos quando nós percebemos. O cenário... Ninguém estava vendo. Até o momento que ali na campanha eleitoral de 2018 começou a ficar consistentemente mais evidente. Mas se você for lembrar, no primeiro semestre de 2018 ainda se falava muito de que o Alckmin tinha feito uma base com uma capilaridade imensa, que ia ter muito tempo de televisão, que seria por isso um candidato muito forte, e a campanha do Alckmin foi do início ao fim um fiasco, né? Quer dizer, não acho que seja só nós jornalistas, nós estávamos cegos com todo o resto. Exato. O que eu acho que aconteceu é que a gente... o que é normal em análise política, em análise sociológica, análise de história, você tem que partir de algumas experiências do passado para tentar entender o presente. E a gente tentou entender o efeito que 13 e a Lava Jato teriam sobre as eleições com base no que havia sido 2006 e o mensalão. A gente teve o mensalão, foi aquele estardalhaço, os jornais, e naquela época a imprensa ainda era muito proativa, muitas das descobertas vieram primeiro da imprensa para depois passar na CPI, e parar no Supremo. A gente achou que como naquele momento, apesar de tudo que se viu, o Lula foi reeleito com sobra e fez um segundo mandato ainda mais popular, que a corrupção não era um fator decisivo em eleições. Quantas análises a gente leu a esse respeito, ou a gente até escreveu eventualmente, sem perceber que uma chave tinha sido virada.
E aí acho que tem um contexto internacional também que ajuda a entender esse surgimento de políticos anti-establishment, se assim se pode chamar, e um ressurgimento da direita em vários lugares do mundo. Esses também são aspectos que ajudam a fomentar um novo público, esse público bolsonarista que é moralista, se diz conservador, embora seja um conservadorismo em bases que os conservadores tradicionais quase cortam os pulsos, e é intolerante com a questão da corrupção, embora mais tolerante com outras questões também complicadas. Enfim, a gente achou que a regra de 2006 prevaleceria em 18 e não aconteceu. Mesmo 14, né? 14 a Dilma foi reeleita, já tinha ali os inícios da Lava Jato, então acho que a gente minimizou o efeito que tudo isso teria, mas enfim, eu acho que hoje em dia a gente, depois de passar um tempo patinando em como seria cobrir esse novo estado de coisas, essa nova política, a gente está aprendendo a fazer e acho que o jornalismo está vivendo uma onda de melhora aí na sua atuação, depois desse período meio barata tonta. Vera, deixa eu só fazer uma observação rápida. Às vezes seu microfone toca aqui no seu colar e aí faz... Se puxar um pouquinho, eu acho que é aí o... Vou colar para dentro. Pronto. Melhor. Tá ótimo. Tem um outro aspecto aí no debate, tem um segundo aspecto aí no debate a respeito da imprensa, que não começa propriamente em 2013, começa um pouco antes, mas se torna a partir de 2013 muito intenso, que é essa coisa... A turma do PT nos chamava de imprensa golpista, os bolsonaristas nos chamam de extrema imprensa, mas no fim das contas é exatamente a mesma tática, que é um troço de você atribuir à imprensa uma intenção terceira, no caso do PT atribuir uma intenção política, como se a imprensa fosse um partido político. No caso do bolsonarismo, é ver a imprensa como um extremo político. Mas, no fim das contas, é tentar colocar a imprensa como se a imprensa fosse um partido político que estivesse na disputa política, junto com outros partidos, junto com outros políticos, para desacreditar a imprensa. Isso é uma coisa que, durante... pelo menos metade da primeira década do século, durante os anos 90, 80, nunca se fez uma campanha assim tão extensa de um espectro ou outro da política contra a imprensa. Como é que você percebe isso? Eu acho que é isso. Você falou das décadas de 1980 e 90, que ainda são ecos da redemocratização. E a imprensa teve um papel muito grande na redemocratização. Aqueles eram tempos em que até os ex-Arena, os PDS, PFL, procuravam se mostrar como democratas. Você não tinha espaço para uma política que negasse alguns dos pilares da democracia. A imprensa, naquele momento, era um pilar muito forte, porque tinha tido um papel importante... tanto de ser censurada, de ser calada na ditadura e importante para pregar diretas já a volta da democracia. Então, acho que ali a imprensa estava em alta. Era politicamente incorreto você reclamar da imprensa mesmo quando você tinha vontade. No governo Fernando Henrique não foram poucos os episódios em que a imprensa foi dura com ele, mostrou ali problemas, mostrou a compra de voto pela reeleição, mostrou a planilha de caixa 2 da campanha dele, mostrou o escândalo Sivan, enfim, a gente pode passar um tempo aqui listando, mas ele tinha de ser mais comedido por ser um sociólogo, por ser ele próprio um fruto da campanha pela volta à democracia, então eu acho que também por natureza, sejamos justos, eu acho que ele tem uma natureza mais entendedora do papel da imprensa. Depois disso, principalmente do caso Valdomiro e do caso Mensalão, o Lula, que tinha tido um bom relacionamento com a imprensa ao longo da construção do PT, da construção da sua imagem, enxergou esse caminho de criar um contraponto com a imprensa como um caminho para se defender das acusações de Mensalão, Aloprados. Também foi uma sequência muito grande de
de baques ali no lulopetismo. E eu acho que o Franklin Martins ajudou a construir essa narrativa naquela ocasião do PIG, Partido da Imprensa Golpista. O que a gente tem hoje é uma coisa, a meu ver, muito exacerbada em relação àquilo, porque alguns dos elementos são comuns, você financiar blogs, ou você fomentar a existência de veículos para se contrapor à grande imprensa, mas o grau de violência, a personalização dos ataques, um componente misógino barra machista, componentes de ameaça muito claros, assim, muito ostensivos, esses são elementos unicamente do bolsonarismo. Eu acho que quando se fala em falsa simetria, que a gente muitas vezes comete, eu sou um pouco... eu tenho bode dessa expressão, porque eu acho que há simetrias e que elas não são falsas. Mas neste caso, se a gente tiver de graduar as intensidades, pelo menos segundo a minha experiência, eu apanhei muito do petismo e apanho muito agora, tem um grau de autoritarismo, de violência, de coordenação e principalmente de ataque pessoal que não havia tanto no petismo. Também as redes sociais não eram tão fortes naquela ocasião. Esse é um outro aspecto que ajuda a entender. Eu não sei se um petismo redivivo não exploraria os mesmos mecanismos e instrumentos do bolsonarismo, mas em relação às duas experiências concretas, eu vejo hoje, além da coisa do uso das fake news e da desinformação, ser muito mais disseminado hoje em dia do que era. Deixa eu... Você citou uma coisa que eu queria explorar um pouco, que é a questão da misoginia. Porque isso é um traço muito nítido do bolsonarismo. E minha impressão é que eu até consigo enxergar, se fosse o PT hoje, eu até consigo enxergar que por conta do crescimento da relevância das redes sociais pudesse ser uma campanha ainda mais agressiva do que foi. Eu não consigo enxergar o PT misógino. O movimento feminista é forte demais lá dentro para que não haja um alerta imediato. E a misoginia é muito clara dentro do bolsonarismo, porque atacados, Vera, somos todos. Agora, o tipo de ataque que as mulheres sofrem é muito diferente do ataque que os homens sofrem. E nesse ambiente, você e nossa colega Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, são os principais alvos de uns ataques que vão além do pessoal, né? Você tem os ataques pessoais, mas você tem agressões que é aquela coisa mais vil, mais baixa, mais canalha. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da misoginia, mas eu queria que você falasse um pouco também da lida pessoal com isso. Como é que é trabalhar num ambiente desses? Então vamos lá, vou trazer um pouquinho também de um resgate, de novo, dos tempos do PT, para discordar um pouco quando você diz que não dá para imaginar o PT com a força que os movimentos feministas têm lá dentro, misógino. Eu consigo imaginar, você tem figuras no petismo, ele não é um dirigente petista, mas é um influencer petista, como o ator José de Abreu, que usa sistematicamente ataques misóginos e machistas e ataques a mulheres, inclusive cusparadas, etc. Isso já desde lá de trás e continua fazendo ainda hoje, no momento em que o PT está na oposição. E não é censurado. Exato, não é nunca censurado. Mesmo o Lula, ele fez ali, naquelas gravações que vazaram depois, uma série de declarações que, se estivessem na boca de um Bolsonaro, seriam repudiadas e não foram. Quero ver se a mulher tem grelo duro, etc., falando de ministras do Supremo, e isso passou no Nice. Grelo duro passou a ser até um adjetivo de empoderamento feminino, porque as mulheres compraram essa narrativa. Mesmo em relação às jornalistas, havia ataques a mulheres. Eu mesma sofri em 2014, meu marido saiu da revista Veja, na qual ele é editor executivo, e foi ser o coordenador da campanha do Aécio Neves.
Eu, então, pedi um sabático na Folha, eu editava o Painel na época, porque entendi que era incompatível aquilo e que não dava para eu editar a principal coluna de notas do jornal, tendo o meu marido como assessor de um dos candidatos. Mas, apesar de eu ter tomado a iniciativa e o jornal inicialmente ter sido até contra, dizendo, numa atitude bastante louvável do ponto de vista de como enxerga a igualdade de gêneros, que a minha carreira era uma carreira já consolidada e que independia em tudo da do meu marido, elas corriam em paralelas, uma nunca interferiu na outra, ainda assim eu entendi que eu precisava sair, eu tinha direito a um sabático pelas regras da Folha, que você acumula de acordo com os anos, e fui estudar roteiro, saí da eleição, nem votei, nem fiquei no Brasil, etc. Ainda assim, os sites petistas transformaram aquilo numa coisa em que eu estava sendo afastada do painel, porque o meu marido tinha ido para... então já houve uma distorção absurda na ocasião. Mas é isso que você falou, o grau de violência e de cafajestagem não era tão grande, talvez porque ainda não tivéssemos atingido o estado da arte, de que tudo é possível nas redes sociais. Teve um outro episódio ainda naquela ocasião com a jornalista Débora Bergamasco. Ela divulgou a delação do Delcídio do Amaral na revista Isto É, e automaticamente os sites petistas passaram a dizer que aquilo era porque ela tinha um caso com o ministro José Eduardo Cardoso. Uma narrativa que não parava nem de pé, porque o ministro que tivesse um caso com uma jornalista não ia querer vazar algo contra o governo. Mas a tentativa de estigmatizar uma jornalista era tamanha que até essa coisa que não tem lógica foi usada. Eu acho que o que agora tem é autorizado pelo presidente e verbalizado pelo presidente, muitas vezes em ocasiões oficiais, como ele chegou a me atacar em pronunciamentos dentro do Palácio do Planalto, ou a Patrícia Campos Melo na frente do Alvorada, autorizado pelos filhos, pelo entorno, pelos parlamentares. Então, esse caráter institucional da cafajestagem é uma coisa exclusiva com selo bolsonarista. E, de fato, o absurdo do tipo de acusações, do tipo de ataques, que é muito baixo. Mas eu acho que agora tem uma reação maior, que eu não sei se teria se o petismo ainda fosse o governo. Por exemplo, os sindicatos defenderiam as jornalistas com a mesma ênfase com que fazem hoje em dia quando os ataques partem do Bolsonaro. Naquela época calaram em relação a tudo isso. Então tem uma questão de pesos e medidas bem complexa aí. Mas e como é que isso dificulta de alguma forma o trabalho, Vera? Dificulta, claro, a gente é demasiado humano, acaba sendo afetado por essas coisas, é lógico. Teve um dia em que eu passei mal, você estava lá, você viu, passei mal fisicamente. A gente estava gravando um podcast, quando começa a chegar no meu celular aviso de que o Bolsonaro estava me atacando numa live, me xingando, dizendo que não era da minha laia. O presidente da República está aqui, né? Presidente da República, autoridade máxima do país, uma jornalista aqui. Ele veio deste lugar para cima de mim para me chamar para um debate, porque eu tinha informado uma coisa que era correta. Então, nesses momentos, não tem como você dizer que isso não te abala. Eu acho que ninguém, não é? Pelo fato de eu ser mulher, qualquer um ficaria bastante abalado. O que eu procuro fazer, o que eu tenho feito mais agora nesses últimos tempos em que a coisa está mais exacerbada, é criar todos os filtros possíveis nas redes sociais para que eu não tenha de ler aquilo até pode estar lá, o chorume, mas eu posso passar ao largo, e me assessorar de um acompanhamento jurídico, efetivamente. Alguns ataques que eu sofri nas redes, expondo a escola dos meus filhos, ou outros em que eu fui parar em cartaz de manifestação de rua, portanto, incitando uma violência que sai do virtual e pode extrapolar para o concreto, para o real, para o físico. Então, nesses casos, eu estou acionando os responsáveis judicialmente. Eu sei que a Patrícia Campos Melo, inclusive, está movendo uma ação contra o presidente, por ele ter feito parte disso. Meus advogados até questionaram essa possibilidade, mas eu acho que, como eu sou uma colunista de política, cubro o governo, não vi muito sentido em acionar o presidente da República. Mas eu acho que este movimento também, em que os jornalistas reagem,
os jornalistas passam a ter uma voz mais ativa, mais opinativa. Você que está nessa coisa de acompanhar redes sociais há muito tempo sabe, antes das redações, você também já foi do Aquário do Globo e participou dessas decisões, o nosso comportamento nas redes sociais era movido por um código muito estrito do que você podia postar, do quanto você podia opinar. Eu acho que quando o governo ele amplia o Bolsonaro, o bolsonarismo e o governo, eles esticam a corda da institucionalidade, também há, do lado de cá, e esse também é um movimento dos Estados Unidos, de os jornalistas passarem a ter uma voz mais opinativa nas redes. Olha, isso está errado, isso contradiz o que diz a Constituição, isso não é de um Estado democrático. Então, eu acho que a gente vive um outro tempo, não sei o que você acha em relação a isso. Eu acho que é uma observação interessante na qual eu não tinha parado para pensar, mas você tem razão. De uma forma generalizada, existe uma voz mais ativa por parte de jornalistas, que eu não sei se eu chegaria ao ponto de dizer, alguns sim, inclusive é o meu caso, há opinião, mas em muitos casos é uma coisa que é um degrau anterior à opinião, né, que é a análise, que é simplesmente a constatação de fatos, dar o contexto de forma que fique claro, por exemplo, que uma determinada ação é inconstitucional. Né? Trazer mais informação para esse debate e se posicionar mais, que é uma coisa que de fato... E talvez tenhamos sido mesmo empurrados a isso, né? Porque existe a complicação de ter de lidar com um governo que está pressionando as instituições consistentemente, testando os limites da democracia de uma maneira que, aí sim, é única na história recente do país. Né? Única. Isso... Então, nessa... E você, como estudioso de integralismo, tenentismo e tudo mais, você já viu esses momentos em que foram dados esses caminhos autoritários, né? Os anos 20 e os anos 30 foram isso. A diferença é que nos anos 20 e nos anos 30, o cenário mundial era um cenário de afastamento da liberal-democracia. Né? Você tinha tanto o comunismo na União Soviética, a partir da Revolução de 17, como você tinha já a partir de 22 a ascensão do fascismo na Itália, depois em 33 o nazismo na Alemanha. Quer dizer, existia um ambiente internacional de defesa de sistemas ditatoriais e até mesmo totalitários. Nesse contexto nós não estamos. Embora exista uma crise da democracia no mundo, não existe um ambiente ainda no qual você possa falar... mesmo Bolsonaro pressionando os limites da democracia e vendo se consegue derrubar a democracia, no discurso ele jamais diz que ele não está sendo democrático. Quem não está respeitando a Constituição é todo o resto, né? Mas não ele. Mas deixa eu te provocar, se não tivesse havido a pandemia do coronavírus agora, nesse momento, e se ela não tivesse colocado em xeque esse tipo de governo com propensão autoritária, tanto aqui quanto nos Estados Unidos a gente vê o Trump também pressionado por conta de uma coisa que é muito concreta, que é a pandemia, que é a morte das pessoas. Não seria muito pulo de 10 uma reeleição do Trump, uma recuperação econômica do Brasil que também levaria a uma reeleição do Bolsonaro e com ecos na Europa, a construção de um mundo mais autoritário em que essa nova direita, essa alt-right fosse se espalhando? Eu acho que a reeleição do Trump seria um ponto-chave para uma inflexão dessas, sim. E aí um reforçamento daquilo que eles estão chamando de democracia iliberal, né? Que é o regime húngaro, por exemplo, ou pelo menos era o regime húngaro até o Orbán dar o golpe de Estado do coronavírus e assumir todo o poder. Aí já não é mais nem democracia liberal, já não é mais democracia. Mas eu não diria que a reeleição do Trump era pule de 10, não. Eu acho que ia ser uma eleição muito próxima e que dependeria o resultado de 2 ou 3 estados. Mesmo com a economia voando como estava? Sim,
Sim. O que todas as pesquisas, os analistas de direita gostam de dizer que a reeleição do Trump era segura e tudo mais, mas o fato é o seguinte, estava tudo apontando para os estados ali do cinturão da ferrugem, que sempre votaram no Partido Democrata, desde o Roosevelt, com uma exceção que foi uma das eleições do Reagan, e que votaram no Trump. E havia um debate ali se a questão era uma questão misógina, tipo, não queriam votar numa mulher, ou se era uma questão mesmo do discurso populista do Trump ser popular entre sindicalistas que queriam reabrir fábricas e tudo mais. Agora, o Joe Biden venceu em Michigan, por exemplo, as primárias com uma folga tão grande e com uma presença de eleitores tão grandes que eu diria que eu não me surpreenderia se o cinturão da ferrugem fosse pro Biden. Eu acho que aí tinha mais uma questão que era um contraponto desses eleitores democratas desses estados ao fato de que o outro candidato era o Bernie Sanders, considerado comunista. Mas não acredito, eu ainda vejo o cenário pré-pandemia como um cenário muito favorável ao Trump. Mesmo porque você está partindo do Biden agora, mas o Biden é uma realidade do pós-pandemia. Ele tinha se consolidado. O Biden seria o vencedor num cenário anterior a isso, você acha? Ele já tinha se consolidado ali na super terça-feira como um frontrunner, né? Como o cara na frente. É claro que as chances do Sanders ainda existiam e desapareceram com a pandemia, porque tudo desmontou, a realização das primárias se tornou muito mais complicada e o próprio Sanders chegou à conclusão de que não era mais momento de brigar, era momento de cerrar fileiras e a prioridade do Partido Democrata é vencer Donald Trump, né? Mas olha, o que eu estou dizendo é apenas que eu via... Nosso assunto totalmente. É que eu via a eleição americana como imprevisível, não como pule de 10 para o Trump. Ia ser uma coisa... O que vai acontecer no segundo semestre que poderia definir? E voltando para o Brasil... Uma das críticas que eu mais ouço a nós da imprensa, eu acho até que nós concordamos a respeito, mas uma das críticas que eu mais ouço é... Normalizar o Bolsonaro. Normalizar o Bolsonaro e em paralelo, mas que é a mesma coisa, a constante afirmação, que não é tão constante assim, de que as instituições estão funcionando. E eu acho que as instituições estão razoavelmente funcionando, o que não quer dizer que estejam funcionando a pleno vapor. E eu não acho que a gente tenha normalizado o Bolsonaro. De jeito nenhum. Mas qual é a sua impressão? Nossa, a minha impressão é que eu tenho ódio dessa expressão, normalizar. Ela precisa ser banida rapidamente. A gente estava vivendo o ano dos cancelamentos, até o ano ser efetivamente cancelado pela pandemia. Cancelem essa expressão, por favor, porque ela é cínica, ela é arrogante, ela traz aí sim todos os erros que levaram a esquerda a chegar ao lugar onde ela chegou, porque a gente não normalizou o Bolsonaro. Isso que eles chamam de normalizar o Bolsonaro, que vocês fecharam os olhos que ele sempre foi isso que ele é. E não, a imprensa bateu nele justamente por isso, talvez sem perceber, primeiro, que as pessoas estavam votando nele por isso e não apesar disso, muitas das pessoas. E que ele não escondeu nada, a gente não escondeu nada, e que os momentos em que ele se saiu melhor ao longo da campanha foram os momentos em que a gente o questionou sobre esses bolsonarismos, sobre o fato dele ter defendido tortura, ditadura. Eu acho que é preciso um olhar mais profundo. Que sociedade é essa em que a gente vive, em que as pessoas, e não a imprensa, e nem só o candidato, normalizam esse tipo de coisa que ele defende? Porque isso é uma parcela da sociedade, não é só o Bolsonaro. Ele foi eleito porque, ao dizer isso, ele encontrou uma ressonância com um setor da sociedade que até então tinha vergonha de dizer o que pensava. Então, eu não acho que a imprensa tenha feito isso, eu acho o contrário. Ela ficou muito tempo nessa pauta, sem olhar outras pautas, essa sim que o Bolsonaro tentou esconder, e essa sim que poderiam ter evitado a sua eleição, a saber, sua prática como um deputado petequeiro do baixo clero,
que praticava rachadinha, que praticava, usava Moradia. auxílio moradia para comer gente, que tinha funcionário fantasma vendendo açaí. Eu acho que a Folha fez essas pautas, algum outro veículo fez essas pautas, mas elas ficaram meio diluídas ali. A gente não mapeou o nascimento dessa nova direita e a sua extensão nas redes sociais, muito consistente a partir dos memes do Bolsonaro zoeiro, Bolsonaro opressor, e etc. E o peso que isso teve em montar uma rede de desinformação e de construção dessa mitologia do Bolsonaro. Então, nessas coisas eu acho que a imprensa falhou. Mas dizer que a gente normalizou o Bolsonaro, eu não acho que seja verdade. Acho que a gente, pelo contrário, ficou simplesmente pregando, chovendo no molhado, de que o Bolsonaro era o Bolsonaro, sem pensar que a sociedade muitas vezes estava votando nele por conta daquilo. A segunda coisa que você fala, você falou da normalização do Bolsonaro e da força ou não das instituições. Eu acho que sim, elas estão funcionando. Essa crispação institucional, ela nunca tem uma resposta linear. O mecanismo de freios e contrapesos da Constituição, eu acho que está funcionando como nunca funcionou. A gente nunca viu o Supremo Tribunal Federal, a despeito de uma certa leniência nas falas institucionais do seu presidente, Dias Toffoli, inclusive segunda-feira no Roda Viva, mas a gente nunca viu o Supremo derrubando em série decisões do Executivo, como a gente está vendo agora, por diferentes ministros de diferentes grupos lá dentro. Então você tem eu não sei se em que grau isso é orquestrado, em que grau eles conversam antes sobre isso, mas você tem o Supremo como conjunto dizendo, opa, a partir daqui você não pode ir. Isso é uma reação institucional. Todo mundo não aguenta mais notinha de repúdio. Tudo bem, mas o processo de impeachment, por exemplo, ele precisa nascer de algum fato concreto, um crime de responsabilidade, e ele precisa ter outros elementos que o legitimem. Apoio popular, apoio parlamentar, e precisa o setor da economia entender que aquele presidente já não se sustenta mais. O da Dilma só se tornou possível quando houve o alinhamento de todos esses astros. A gente não tem esse problema. Isso não é uma omissão das instituições. O Rodrigo Maia não vai dar a cara a tapa e ser derrotado num processo de impeachment porque a carreira dele política acaba ali. Ele só vai abrir um processo de impeachment quando ele olhar para a casa dele, entender que lá existe um número de votos para isso, olhar para fora da casa dele pelas pesquisas, ou pelos panelaços, ou pelos movimentos de rua, e entender que o Bolsonaro já não tem 1/3 da população, porque com 1/3 da população ninguém sofre impeachment. Então, acho que é um erro acreditar tudo na conta das instituições. Tem um conjunto aí de fatores que levam a que a reação não seja aquela que talvez deveria ser às exorbitâncias do Bolsonaro. Isto posto, que segurança você tem na democracia brasileira? É uma boa pergunta, Pedro. A gente perguntou isso para o Toffoli, ele foi lá em Levi-Strauss, falou de uberização da democracia, deu uma volta e não respondeu. Na verdade, eu acho que ele respondeu sim, porque quando ele diz, não, o que está ameaçado é a democracia representativa, o que ele está dizendo é a democracia está ameaçada. Exato. Ele está fingindo que ele não está dizendo isso, mas é isso que ele está falando. É isso. E depois eu cobrei sobre isso, eu falei, ministro, o nosso sistema previsto na Constituição é democracia representativa. Para que a gente passe para uma outra, precisa de uma reforma constitucional, ou então é golpe. Não tem outra forma, né? Você muda um sistema por uma reforma constitucional ou você faz uma revolução por um golpe, etc. Mas ele não quis avançar a partir daí. Eu acho que tem o desejo e tem o que você consegue fazer. Eu não tenho dúvida mais. Cheguei a ter por alguns momentos se a gente podia estar de implicância com o Bolsonaro, mas não tenho mais dúvida que o projeto dele é um projeto autoritário de usurpação da democracia. Antes era aos poucos e agora, se ele pudesse, seria numa lógica chavista mesmo, de tomar de assalto. Mas eu acho que ele não tem os meios. Eu acho que a nossa sociedade é mais plural que a da Venezuela. Eu acho que as nossas instituições, como acabei de falar, elas são mais resilientes.
E eu acho que a pandemia veio para, de alguma forma, fazer com que os fatos prevaleçam sobre a narrativa, a ciência prevaleça sobre o obscurantismo e o jornalismo, voltando à nossa conversa inicial, prevaleça sobre as fake news. Eu acho que se tem alguma coisa, algum efeito positivo disso que a gente está vivendo, essa coisa distópica que a gente está vivendo, vai ser de deixar muito claro o contraponto entre essas categorias. Então, eu acho que nisso o Bolsonaro perde muito. Um chefe de Estado que se comporta da maneira irresponsável, vil, nada empática, com traços até de sociopatia diante de uma crise que está vitimando as pessoas porque elas perdem entes queridos, porque elas perdem o emprego, porque elas estão assustadas, porque não é uma coisa só do Brasil, elas já viram acontecer no mundo, então isso também impede que seja tudo resolvido na base da narrativa. Eu acho que isso vai ferir de morte o Bolsonaro, vai fazer com que ele se isole ainda mais, perca ainda mais estamina na sua aprovação popular e vai torná-lo mais fraco do que ele já é para tentar um golpe. Acho que os militares estão sendo muito condescendentes com ele. Eu escrevi na minha coluna no domingo que eles estão agindo como babás fardadas, e eu acho mesmo. E a depender do que a gente vier a ouvir dessa reunião ministerial de 22 de abril, o grau de atrocidade dita para o silêncio de alguns personagens, essa conivência vai chegar às raias da cumplicidade. Mas eu não acho que eles, apesar desse comportamento que eu acho que é muito, muito, muito leviano, eu não acho que eles apoiariam no limite um golpe de Estado e que as Forças Armadas iriam para uma aventura dessa. Então, eu acho que o desejo, sim, totalmente antidemocrático. Acho que a nossa democracia ela já está em risco por isso, porque quando você fica testando os limites, é como um programa de computador que está com vírus. Ele está rodando ali, mas ele está rodando mal. A nossa democracia está rodando mal e a gente está fazendo isso no momento em que as pessoas estão morrendo. Mas eu não acho que ele vai conseguir o seu intento. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que ele não vai conseguir, não. Mas tem algumas coisas que eu acho que eu não entendo. Eu tinha uma determinada impressão, por exemplo, a respeito dos militares, que eu já não tenho mais. Eu percebo os militares à distância. Nós não somos uma geração de jornalistas que acompanhou a política dentro das Forças Armadas como a geração anterior à nossa, né? Então, eu acho que nós conhecemos pouco a maneira como pensam as Forças Armadas. É claro que isso se ampliou muito desde então, mas nós conhecemos pouco. E me parece que há militares claramente legalistas, é o caso do comandante do Exército, do general Pujol, que, diferentemente até do general Vilas Boas, que é o antecessor dele, sempre que se manifesta é para falar muito claramente a respeito da pandemia, dos riscos que a pandemia oferece, e em prol da democracia. Agora, num outro extremo, temos figuras como o general Augusto Heleno, por exemplo, que está na reserva, mas tem um cargo de enorme importância dentro do Palácio do Planalto, e ontem estava tweetando que era antipatriótico você divulgar o vídeo porque haveria segredos de Estado sendo discutidos quando tudo que nossas fontes têm dito... Eu só conversei com uma das pessoas que assistiu o vídeo, você deve ter conversado com mais. Mas eu perguntei isso especificamente. Há algum segredo de Estado? Isso há constrangimentos de Estado. Segredo de Estado não está ali. Quer dizer, eu percebo uma divisão no alto comando do Exército muito maior do que me deixa confortável. E o próprio só para terminar, e o próprio artigo do general Mourão hoje no Estadão, ele é o vice-presidente da República e ele está fazendo um artigo de franca defesa do Bolsonaro, né? Eu tenho uma certa divergência. Você acha que tem uma ambiguidade?
Em relação às duas coisas, Diga. eu acho que existe essa heterogeneidade nas Forças Armadas, mas eu acho que ela está muito clara entre os que têm cargos no governo, cargos políticos, cargos de livre provimento dentro do governo e quem está na ativa. Quem está na ativa não coaduna com esse estado de coisas e acha que os seus representantes nos cargos de livre provimento estão sendo, sim, complacentes e coniventes. Isso desde os altos comandos, como você citou mesmo o general Pujol, que até por isso está na linha de mira, na alça de mira do bolsonarismo, mas também para baixo. A gente perdeu, eu acho que uma das falhas da imprensa, quando eu listo as várias falhas que nos trouxeram até o bolsonarismo, uma delas, sim, o acompanhamento do que acontecia nas Forças Armadas. E a gente teve muitas pistas, né? O próprio surgimento do Mourão lá atrás, como alguém que passou a vocalizar umas pautas mais radicais. Aquelas falas do general Vilas Boas, que é até de certa forma um moderado, mas que na época do julgamento do Lula foi ali ao Twitter para dizer que não dizer com essas palavras, mas dar a entender que qualquer decisão que não fosse a manutenção da prisão dele poderia resultar em conturbações institucionais, sociais, etc. e tal, já mostrava que as Forças Armadas, depois de um período longo, desde a redemocratização de um certo comportamento low profile, muito restrito, muito estrito e muito dentro daquilo que pressupõe a Constituição, estavam incomodadas politicamente, incomodadas com a corrupção associada ao PT. E quando você conversa com essas fontes, você sente muito isso. Eles passam o pano para tudo que o Bolsonaro faz na base daquele meme. E o PT? E o Lula? O general Heleno é alguém que tem a mente turvada por esse fantasma, porque ele não era um radical até pouco tempo atrás. Ele foi se radicalizando, comprou o bolsonarismo no pacote completo, full, all-in do bolsonarismo, e acho que a explicação mental que ele dá para ele mesmo, para isso que ele se tornou, se não fosse isso, era o PT e era o Lula. Outros não foram por aí. O próprio Santos Cruz, que era alguém que no começo era muito crítico a essa coisa da corrupção, eu lembro que ele me falava, eu ia lá e ele falava, já economizamos tanto, só com a roubalheira. Ele, em um momento, ele viu o germe do autoritarismo sendo gestado ali dentro e saiu. E se opôs e rompeu. Então, acho que é heterogêneo, mas não acho que eles vão, no limite, nem esses mais radicais vão para o golpe. E o artigo do Mourão, acho que ele tem essas ambiguidades todas, porque a pretexto de defender o Bolsonaro, e como o bolsonarismo sempre faz uma leitura bem rasa das coisas, eu acho que ele vai ler, Mourão tá com a gente, quando ele se coloca para o debate no jornal que obteve a vitória na justiça para que o Bolsonaro mostrasse seus exames para a Covid-19. No dia seguinte dessa revelação, ele vai para este jornal e escreve um artigo que, embora critique atores que estão em oposição ao Bolsonaro, imprensa, governadores, o judiciário e a oposição, ele propõe um diálogo com essas forças. E ele diz que entre todos os países do mundo, o que foi pelo pior caminho é o Brasil, no combate à pandemia. Isso não tem como dizer que ele está poupando o Bolsonaro. Ele, a seguir, distribui culpas pelos outros, mas a primeira coisa que ele escreve o Brasil é o que pior está conduzindo tudo isso. Então, a meu ver, de uma forma muito inteligente, muito sutil e que talvez não seja percebida pela gritaria bolsonarista nas redes, ele mostra um contraponto de que ele, embora fosse manter ali os valores, os princípios, até o alinhamento ideológico com o Bolsonaro, e ele precisa fazer isso porque, em caso dele vir a suceder o Bolsonaro, ele vai precisar ter respaldo da direita brasileira, ele mostra que ele faria isso de uma maneira menos acelerada que o titular. A meu ver, fica muito claro esse substrato do artigo dele. Não, e contradizendo o que eu falei inicialmente, ele começa já dizendo o grande problema é a pandemia. E a pandemia tem repercussões sociais, XY econômicas. E econômicas. Políticas sociais e econômicas. Quer dizer, ele sequer bota a economia como a maior repercussão, mas como uma das três, porque é isso. É uma das três repercussões de igual gravidade.
junto com a repercussão política e junto com a repercussão do impacto social que esse número enorme de mortes que ainda vão acontecer certamente terá. Então você está essencialmente dizendo que o general Mourão é um político. Ah, super. Eu acho que desde o início ele tem deixado isso muito claro. Quando você acompanha as reuniões, vai ser interessante ver essa reunião do 22 de abril. Você acha que ela vai ser liberada? Eu acho que sim. Eu acho que por tudo que o Celso de Mello tem feito nesse inquérito e tudo que ele tem opinado em retrospecto em relação a esses arreganhos autoritários do Bolsonaro e pelo fato essencial daquilo que você falou antes, de que não há um segredo de Estado e que o documento não foi classificado como um documento sigiloso, ele não tem por que manter o sigilo. Ele está esperando as manifestações, e aí vai ser interessante a gente ver a manifestação do Augusto Aras, porque esse é um personagem que está num momento limite da vida dele, que ou ele salva a biografia, ou ele vai mostrar que ele está agindo única e exclusivamente esperando ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas ele vai, eu acho que ele vai liberar. Eu acho que nas próximas 24 horas a gente vai conhecer essa fita. E aí, eu acho que a gente tem duas opções. Ou vai ser uma gravação avassaladora, como foi a do Aécio Neves, que ali se viu um político totalmente diferente da imagem pública que ele tinha, ou vai ser uma como a do Temer com o Joesley, que ainda permite você captar uma coisa aqui ou outra ali. Eu tendo a achar que essa é uma gravação que se classifica no primeiro grupo. Por quê? Porque sim, todo mundo sabe que o Bolsonaro fala palavrão, que ele é esporrento, mas isso transposto para uma reunião de trabalho com todo o ministério durante uma pandemia, que você acabou de demitir o ministro da Saúde no meio da pandemia e você ameaçar demitir o ministro da Justiça por questões pessoais, eu acho que aí se vai ver que o que havia ali não era uma reunião ministerial, mas uma conspiração de ideólogos e de radicais ideológicos. Pela fala que se diz que existe do ministro da Educação, da ministra Damares, então, eu acho que a lógica mais comezinha mostra o que quem tem mais segurança da versão que contou, porque a versão do Moro é uma desde lá de trás, e ele está dizendo, libera a íntegra, libera a íntegra, libera a íntegra. O Bolsonaro tentou de todas as maneiras evitar que a gravação fosse enviada para o Supremo, chegou a dizer que poderia ter destruído, o que é uma maluquice, porque a partir do momento que você tem um documento oficial e que ele já foi citado num depoimento judicial como prova, se você destrói, você está cometendo um crime. Simples assim, não é nenhuma liberalidade do Bolsonaro ter entregue a íntegra da reunião, ele não tinha outro jeito. Até isso a narrativa tenta distorcer. E se fosse assim tão tranquilo a versão que ele deu, e veja, ele sempre vive muito perigosamente. Ele deu uma versão aboletado na rampa do Alvorada que pode ser facilmente desmentida por uma simples audição de uma íntegra. Então o presidente ele insiste em viver no limite, ali no fio da navalha, e a gente vai ver. Eu acho que é um fator muito importante a liberação dessa fita. Você citou uma questão relativa ao Aras, que eu acho que é uma das coisas mais fascinantes de observar no momento político atual. Muita gente dentro e fora do governo está ali jogando com a própria biografia, né? No caso do Aras, se ele for esperto, ele vai olhar para ver as promessas que foram feitas ao Moro e qual foi o resultado disso, ele vai entender que Jair Bolsonaro não cumpre suas promessas. Que não se joga xadrez com um pombo. Que não se joga xadrez com pombo, para usar uma metáfora de Vera Magalhães. Se joga xadrez com o pombo. Se alguém tiver isso em mente, já se livra de ter a biografia solapada pelo bolsonarismo. O Nelson Tait é um que tinha que ter pensado nisso. O Augusto Aras é um que tem de pensar nisso. O Paulo Guedes tem de pensar nisso, Pedro, porque você veja, o que nós assistimos na semana passada naquela marcha bizarra do Bolsonaro e sua trupe indo até o Supremo Tribunal Federal. Na saída, ele ao vivo, do lado do Paulo Guedes, que ele prometeu:
eu vou vetar na economia, quem manda é o Paulo Guedes. Cadê esse veto? Se passou uma semana e a gente não tem ainda o veto do Bolsonaro àquele dispositivo que proíbe, que permite, né, no caso, reajuste para os funcionários públicos. O que acabou de acontecer? Reajuste para a PM do Distrito Federal. Isso é uma desmoralização para o ministro da Economia, no momento em que o dólar está quase a 6, que a gente está mostrando que vai ter Ontem a gente fez uma expectativa aí de queda de 3,7, que ainda é otimista no PIB. Então, o Paulo Guedes é outro que está com a biografia prêmio. Se essa reunião vier à tona e você ouvir um monte de descalabros com um silêncio complacente dessa gente, já também acabaram de dar ali mais um golpe nas próprias biografias. Eu concordo muito com isso que você está falando. Estava falando com o integrante da economia, da equipe econômica, sobre isso. Falei, olha, o Moro saiu, está tentando recompor a imagem dele. Mandetta foi saído, está tentando recompor a imagem dele. Bebiano morreu desgostoso, porque acreditou numa coisa e saiu de lá sem nunca conseguir esconder a sua frustração. E aí, como é que vai fazer? Eu acho que tem algumas pessoas ali que não tinham biografia antes do Bolsonaro, só viraram alguém por conta do Bolsonaro, vão voltar a ser ninguém depois do Bolsonaro. Então esses vão pro tudo ou nada com ele, e eu entendo que o façam. São do grupo dos ressentidos, porque esse ressentimento é uma matéria vital do bolsonarismo, de um jeito que a psiquiatria ainda vai precisar explicar. Então, Ernesto Araújo, Weintraub, Damares, esse pessoal que só pode existir num ambiente como o bolsonarismo, entendo que vá para tudo ou nada com ele. Mas Regina Duarte, olha o que ela era e olha quem ela é de uma maneira que não vai ser revertida. Ela pode sair amanhã do governo, sair humilhada, como pode ser que aconteça, mas a biografia dela não recupera mais. O prestígio dela no meio em que do qual ela saiu, que é o meio artístico, ela não recupera mais. A troca do que ela topou fazer isso com ela mesma? Muito complicado. Esse é um dos grandes mistérios do momento, né? Pessoas, evidentemente, pessoas muito inteligentes que... Você estava citando o Paulo Guedes. A gente teve o quê? 1 ano e 3 meses de governo normal antes da pandemia? Menos. Janeiro já estava tudo despirocado. Tudo bem, mas... Janeiro já tinha o Bolsonaro ameaçando demitir o Moro, já tinha ele falando que a eleição foi fraudada em fevereiro, antes da pandemia. O que eu quero dizer... 2020 já está despirocado, 1 ano. O que eu quero dizer com o governo normal antes da pandemia, havia um governo... Esse governo jamais foi liberal na economia. Não iniciou um processo de privatização. Não tocou nenhuma reforma além da reforma que já estava lá e que o Congresso que fez, que é a reforma da Previdência. Para mim é um mistério profundo como pessoas evidentemente muito inteligentes, e esse certamente é o caso do Paulo Guedes. A gente pode discutir se ele é bom economista, se ele adota uma versão ultrapassada de política econômica liberal. Tem várias discussões para ter a respeito. Mas inteligente, ninguém questiona. Ele não é o único. Me parece inacreditável como... Alguém fez esse comentário comigo outro dia que eu achei muito interessante. O Steve Jobs diziam que ele tinha um campo de distorção da realidade ao redor dele. Porque ele era um cara extremamente criativo e, no entanto, extremamente agressivo com todo mundo ao redor dele. Era um chefe terrível. E todo mundo falava dele com certo encantamento. Eu sei que ninguém fala do Bolsonaro com encantamento. Mas como que as pessoas não percebem que daqui a 5 anos... Vera, há colegas jornalistas nossos que embarcaram nisso. Pessoas que eu sei que são profundamente inteligentes, inclusive um ou outro amigo pessoal. Então, mas aí tem uma característica que tende que anteceder a inteligência. São todos inteligentes. Mas eu te faço uma pergunta. Você acha que alguém como o Paulo Guedes tem na democracia um valor absoluto ou não necessariamente, dadas outras circunstâncias? Ele defende até hoje o Chile de Pinochet e acha que aquele é um modelo que deu certo. E ele simplesmente exclui o fator democrático dessa análise que ele faz. Quando ele se junta ao Bolsonaro, tem aí um fator pessoal também.
e que a gente tem que conhecer a história do Paulo Guedes para entender, que é o fato de ele sempre ter sido alguém com uma carreira muito bem sucedida no mercado, ter tido uma formação brilhante do ponto de vista da formação econômica, mas nunca ter sido aceito no clube dos formuladores de políticas econômicas, políticas públicas macroeconômicas do Brasil. A saber, o pessoal da PUC do Rio, os pais do Real e depois os formuladores do petismo. Então, ele sempre ficou excluído desses clubes. Ele até foi chamado em alguns momentos para conversar, mas por incompatibilidades pessoais ou filosóficas, ele não fez parte desses grandes momentos, sempre foi muito crítico, tanto aos sociais-democratas do PSDB, quanto principalmente ao PT. Ele vê no Bolsonaro uma espécie de um cavalo de Troia para ele ter finalmente a chance de mostrar ao Brasil inteiro, e aí não só ao mercado, o economista brilhante que ele era. Ele achou que ele iria efetivamente fazer a tal aliança que ele diz da ordem com o progresso e implantar o liberalismo no Brasil, usando o Bolsonaro para isso. Só que ele não percebeu que o Bolsonaro estava usando ele como um cavalo de Troia. Bolsonaro, um eterno estatizante, corporativista, tudo que a gente sabe, baixo clero, viu no Paulo Guedes o cavalo de Troia para ganhar o mercado e ganhar a aceitação do empresariado, etc., que ele nunca teria sendo o Bolsonaro da roupagem antiga. E agora no poder, até deu ali corda para ele no começo, mas agora, diante de uma economia pós-pandemia totalmente em frangalhos, será que ele vai voltar para aquela agenda que, como você mesmo disse, já não era liberal estrito sensu, já era uma coisa meio improvisada? Não vai. Ele deu uma ajuda emergencial de R$600, que é muito mais que o Bolsa Família, que atinge muito mais gente. Ele tem a chance aí de trocar de base social, de fazer o que o Lula fez na gênese do Bolsa Família. Você acha que ele é ameaçado de impeachment, ameaçado de não ser reeleito por definhar junto ao seu eleitorado lá de trás, ele vai perder a chance de partir para um populismo econômico também, além do político, e essa ideia de Brasil grande, grandes obras, e impulsionar isso e manter esse auxílio emergencial como uma muleta até lá em 22, eu não tenho a menor dúvida que ele vai para isso. Esse episódio do veto é um dos episódios, mas o Paulo Guedes ainda não percebeu isso, porque ainda está apegado à possibilidade de ser o cara que vai redimir os liberais no Brasil. Eu acho que isso já passou. Eu acho que é isso mesmo. O DNA do Geisel está ali, né? O DNA do Médici está ali, da política econômica militar, que era essa política de grandes obras, muita corrupção. Esse é o resultado das grandes obras, não estou dizendo que eles sejam corruptos agora, mas se você começa a fazer obras gigantescas, começa a dinheiro ser distribuído. E eu só argumentaria que o Lula estava numa bonança econômica que o Bolsonaro não tem, né? Inclusive internacional. Então talvez seja mais difícil para o Bolsonaro fazer essa virada, porque talvez ele não consiga, a não ser que ele decida fazer com que o Banco Central comece a produzir, inventar dinheiro loucamente, ele provavelmente não consegue fazer essa sustentação. Mas que é tentador, certamente é. Certamente é. Vera, deixa eu te fazer uma pergunta dupla, que é a nossa pergunta aqui de encerramento para a gente terminar a conversa. A pergunta dupla é: o que você acha que acontece para ter, embora algumas pesquisas já estejam apontando uma queda de popularidade do Bolsonaro ali para os 27%, 26%, de ótimo e bom da avaliação pessoal, né, do presidente da República, a maioria das pesquisas ainda está acima de 30%. O que você acha que explica essa resiliência? A impressão que eu tenho é a seguinte: no momento que a popularidade pessoal do Bolsonaro cair abaixo de 15%, esse troço dispara um processo de impeachment. Essa é a impressão que eu tenho, não sei se você concorda com a premissa. Concordo. Mas
mesmo 2 meses passados da pandemia, mesmo com a pandemia ganhando escala, a popularidade dele tem uma resiliência que é incrível. A que você atribui isso? E quais são as chances que você vê disso cair e a gente chegar a um impeachment? Eu acho, Pedro, que a gente tem, de fato, em vários setores da sociedade, um inconformismo com as regras de distanciamento social. As pessoas, de fato, estão desesperadas, porque muitas perderam o emprego, muitas perderam negócios, a gente tem esses relatos todos os dias. Então, esse discurso irresponsável por parte do presidente da República ecoa no natural desespero que as pessoas sentem vivendo essa situação. Mas vai ficar evidente, eu acho que já está ficando evidente pela escalada de números que a gente tem tido desde a semana passada, que essa política de isolamento meia-boca que a gente tem feita por espasmos, em que os governadores tentam impor medidas de isolamento, mas as pessoas não cumprem, mas o presidente sabota, etc., isso vai nos levar para um lugar muito ruim. Já está nos levando para a possibilidade de ser um novo epicentro da pandemia e vai começar a criar situações de constrangimento pelo Brasil internacionais que já estão dadas aí. Cancelamento de voos para o Brasil de outros lugares do mundo, proibição de entrada de brasileiros em outros lugares do mundo. Essa discussão que tem, que é sobretudo humilhante para o Brasil, de voltar, por exemplo, a Libertadores sem os times do Brasil, porque aqui a coisa está descontrolada. Então, essa coisa de Brasil pária diante do mundo é algo que fica dramático no momento em que você vai precisar do mundo para se recuperar, quando for começar a recuperação mesmo. E o fato de que o presidente contribui sobremaneira para isso, está dado, tá? Desde publicações científicas como a Lancet, até editoriais diários do New York Times, da Economist, do Washington Post. Então, eu acho que essa deterioração do Brasil e essa consolidação do Brasil como pária do mundo num combate a uma pandemia, isso é fatal. E aí atinge o Bolsonaro nesse público que até então está meio parceiro dele, na ideia de, talvez seja mesmo uma gripezinha. A realidade vai bater. Essas pessoas, já tem pessoas que comandaram manifestações contra o isolamento social que morreram de Covid. Então, é muito crua a realidade versus a narrativa. Eu acho que isso pode levar um tempo para se consolidar, mas as pessoas vão ver da pior maneira, infelizmente, da pior maneira, perdendo parentes, perdendo pessoas que fizeram discurso contra o isolamento social e que vão padecer de Covid, como alguns líderes desses movimentos. E eu acho que aí a popularidade dele vai sentir. Ele está para demitir o segundo ministro da Saúde em um mês, porque não concorda com os absurdos que ele diz. Então, eu acho que tem um limite para a tolerância com o absurdo e com a falta de bom senso. E a gente já está bem próximo desse limite. Eu já sinto, eu acho que ele mantém uma popularidade, mas a gente não sabe se ele trocou de apoio. Se ele perdeu mais do que 30% do que ele tinha e ganhou nessas pessoas que receberam os caraminguás dos R$600. Então, portanto, eu acho que até o Datafolha já mostra um pouco dessa migração, mas nas redes sociais, por exemplo, eu já não sinto aquela ferocidade que eu senti em relação a mim. Eu vejo muita gente já dizendo, não, até aqui fui com o Bolsonaro, a partir daqui não dá. A gente vai ter que ver como que isso vai espelhar no público tradicional dele e nesse novo público, porque as pessoas, mesmo essas que estão sendo aquinhoadas com os R$600, elas vão sofrer por uma série de outros fatores. Então, a falta de emprego, você mesmo disse, não é um momento de bonança econômica. Então, eu acho que a gente vai ter de observar, mas eu acho que o cenário de agosto não vai ser o mesmo de agora em termos de popularidade para o presidente. Pois é, você tinha citado a questão dos anos 20 e 30, essa é uma diferença fundamental que nós temos para os anos 20 e 30, talvez para nossa sorte, em meio à tragédia, que é os movimentos radicais de direita, a ascensão, apesar de Mussolini ter vindo antes, o grosso da ascensão dos movimentos radicais de direita é após a crise econômica. A gente teve essa ascensão
anterior à crise econômica, quer dizer, a história na mão deles, e não de democracias liberais fracas, como a Exato. República de Weimar, né? Então, e isso talvez opere para nossa sorte, né? Para o bem da democracia. Bem da democracia, mas vai ser mais uma draga econômica. Depois da Dilma, que foi aquele desastre, pobre Brasil. Para ter sorte, precisa ter tanto azar. E acompanhado de uma tragédia, né? Que a gente vai passar de 100 mil mortos. É isso. Tragédia, também acho. Também acho. Não, acho que a gente vai passar de 300. Eu acho que de 100 mil a gente passa em junho, infelizmente. Eu acho que a gente vai para uma casa de 300 mil, que era o cenário intermediário do Imperial College ali, caso a gente fizesse uma quarentena meia boca, que é o que a gente está fazendo. Boa. Dureza. Vera, muito obrigado pela Passamos conversa. de 1 hora, hein? Tivemos chorinho. Muito obrigado pela conversa. Foi ótimo, Obrigada foi a você. ótimo. Como Muito sempre. bom, Pedro. Vamos repetir. Eu vou te chamar para falar lá no meu canal também, para a gente continuar. Será um prazer. Essa parte. Então tá bom. Beijão. Bom, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo para os assinantes do meio. Tchau. Tchau, tchau.